Nesse vídeo vamos tratar do tio ou tia e o sobrinho na herança. Aquela situação em que o tio ou a tia acaba falecendo e o sobrinho e o tio às vezes se esbarram aí sobre a herança, para quem vai ser dirigida a herança. Então, tem várias situações aqui, várias hipóteses para a gente analisar essa situação. Então, dentro dessas situações aí, existem algumas dúvidas que a gente vai procurar esclarecer nesse vídeo. Então, vamos por situação, não é? Então, primeiramente, é bom falar que o sobrinho, ele tem direito à herança, o tio também. Só que depende do quê? De uma ordem de vocação hereditária, ou seja, tem as pessoas que vão receber a herança. Então, se a pessoa falece, primeiro os bens são destinados aos filhos e ao cônjuge, não é? Depois nós temos os descendentes, o cônjuge de novo, e depois nós temos os colaterais. Daí que entram o sobrinho e o tio, mas na situação é que vão entrar os dois. Então, os bens da herança, se a pessoa vier a falecer, na primeira situação, se ele era casado, neste caso o cônjuge vai receber a herança, certo? Se ele tiver filho também vai receber herança, se ele tiver pais ou filhos vivos vão receber herança. Se o tio falecido não era casado, não tinha filhos e os seus pais já eram falecidos, certo? Se ele tiver irmãos vivos, nesse caso aí, a herança vai ser destinada aos irmãos. São os irmãos que vão receber a herança. Então, a herança, se faleceu um irmão, uma pessoa, e deixou 4 irmãos, cada um ficará com 25% da herança. Então, entre 4, 25% para cada um, não é? Então, o sobrinho receberia como aí? O sobrinho receberia aqui pelo que a gente chama de direito de representação, certo? Então, tem 4 irmãos. Ele faleceu e deixou 4 irmãos. Um irmão morreu na mesma data dele ou antes dele. Nesse caso, esse irmão falecido deixou um sobrinho, ou 2 sobrinhos. Deixou dois sobrinhos. Esses 2 sobrinhos subirão para receber os 25% que seria do pai. Aí vão ficar entre 4 irmãos, um falecido, cada um recebe 25%, e o 25% do irmão falecido será dividido entre os sobrinhos. Então, 25% para os 2 sobrinhos dividirem entre eles, não é? Agora, uma outra situação que chama atenção é quando nós temos aqui a situação em que a pessoa falece, não tem irmãos e deixa o irmão do pai, um tio e um sobrinho, certo? Nesse caso aí, então, o tio possuía, o tio falecido, não é? Olhando pela ótica do sobrinho, ele olhou, viu que ele não tinha mais o irmão, faleceu, mas existe o irmão do avô, que é o tio do falecido, né? Nesse caso aí, como que ficaria? Como que ficaria a situação? Que é uma situação bem interessante. Como que ficaria a situação se ele falecesse e deixasse aí... É importante, então, que se ele não deixou testamento, certo? Vai seguir a ordem de vocação hereditária. Então, os bens deixados, se ele deixar para o sobrinho, ficarão para o sobrinho, para outra pessoa, ficará para outra pessoa, certo? Ou se não, o que nós temos? Esses bens aí serão destinados aos sobrinhos e eles dividirão entre cotas iguais, porque a lei dá preferência aos sobrinhos em relação aos tios. Então essa que é a noção que deve prevalecer, certo?
Então, se não deixou por testamento, se a pessoa falecer, ficarem os sobrinhos e o tio. E tem uma explicação para isso daí, tá? A gente fala que existe uma corrente do amor, uma sucessão de amor. E o legislador procurou atender aí ao requisito de para onde a pessoa desfere o seu carinho, o seu amor. E o carinho seria desferido, nesse caso, para os sobrinhos, em detrimento do tio. Por esse vídeo era isso daí. Muito obrigado.